Bom dia, sejam muito bem-vindos. Bom dia, boa noite para quem tá no Brasil. Bom dia para mim que tô aqui no Japão. Gente, eu acabei de falar, entrou uma pessoa de Londres no Emagreça com a Bíblia. Acredita? Acabei de falar com ela agora lá na reflexão do Emagreça. O Senhor tá soprando, como a pastora aqui falou, a Lília também tem falado como voz profética aqui. Glória a Deus, o Senhor está soprando, o Senhor está nos capacitando, o Senhor está derramando sobre nós entendimento, sabedoria, discernimento. Amém? Então vamos entrar agora, né, no nosso devocional de hoje, onde a gente vai também, o Senhor vai continuar derramando sobre nós a porção do nosso maná hoje, diário. Amém? Então aqui, sejam muito bem-vindas, você que está participando pela primeira vez, seja muito bem-vinda, né? Eu sou a Angelita Caio, eu sou teóloga, eu sou mentora espiritual e idealizadora do Projeto Emagreça com a Bíblia. Foi um ministério que Deus confiou nas minhas mãos. Então, e esse ministério, ele não é um programa de dieta comum, ele é um chamado. Ele é um chamado para mulheres que desejam cuidar do corpo como altar. Ele é mulheres que desejam romper as suas prisões emocionais e restaurar a comunhão com Deus através da palavra de Deus e do jejum bíblico e da obediência espiritual. Então é isso que eu ensino, né, dentro do projeto Emagreça com a Bíblia. Eu ensino as mulheres que realmente estão dispostas a obedecer o Senhor. É um chamado. E lá, né, no Emagreça com a Bíblia, não é aqui a gente faz os devocionais, porque o Emagreça com a Bíblia, né, ele só é sustentado porque o Senhor derrama sobre nós aqui a sua palavra todos os dias. Então, como ele derrama a sua palavra todos os dias, o Senhor tem aberto os meus olhos, aberto os olhos das minhas irmãs que participam, e nós temos enxergado o nosso propósito. Nós temos enxergado aquilo que Deus escreveu desde a eternidade para a gente ser aqui nessa terra. Nós não nascemos só para... eu nasci, cresci, namorei, casei, tive filho e morri. Não, a nossa genealogia não vai ser escrita dessa forma. Eu nasci, cresci, conheci o Senhor converteu meu coração e eu fiz a diferença na minha geração. É isso que nós somos, viu, mulheres? Em nome do Senhor Jesus. O que a gente aprende lá no Emagreça? O Emagreça é privado, as reflexões sobre alimentação é lá na outra turma, é lá dentro da nossa plataforma da Academia da Alimentação, tá bom? Aqui, o que a gente aprende lá? A gente aprende como que a Bíblia ensina sobre alimentação, sobre domínio próprio, sobre cura. E a gente aprende também o verdadeiro sentido do jejum bíblico. Não é modinha de jejum intermitente, é o jejum bíblico, espiritual, é o jejum que liberta, que restaura, que reposiciona a mulher. A gente aprende lá também que saúde não é estética, é propósito, é identidade e é legado. Então, quando o Senhor me trouxe esse ministério, eu estava perdida, eu estava depressiva, eu estava totalmente fora do meu propósito. Mas quando o Senhor... Mia, meu amor, seja bem-vinda, seu microfone está aberto. Isso. Então, quando Deus me chamou, eu estava perdida, eu estava depressiva, eu estava com dores terríveis, mas o Senhor me resgatou. E é esse caminho que o Senhor me deu, que eu entrego, que eu mostro para as mulheres que é possível eliminar peso, sim. Mia abriu de novo, meu amor. Mia? Gente, tá sem som assim mesmo? É só o meu, gente. Só o seu. Sai e entra de novo na ligação, por favor. Saia da ligação, Lia, e entra de novo. Vá lá em cima e entra de novo. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Eu acho que... Obrigada, Nia. Acho que o meu microfone tava desligado. Mas enfim. Então, eu tava me apresentando só.
Então, nesse tempo, eu perdi 27 quilos em 4 meses. E não foi só mudança no prato, mas foi uma transformação do meu coração. E hoje, meu propósito é guiar mulheres nessa jornada de cura física, emocional e espiritual. Amém? Vamos orar, então? O jejum que eu apresento aqui no Emagreça com a Bíblia, ele é o jejum de Isaías 58, tá? Não é fundamentado no que eu acho, não. É o jejum que realmente solta as ligaduras da impiedade, e é isso que Deus está fazendo no Emagreça com a Bíblia. Ele está desatando correntes, ele está reconstruindo identidades e preparando mulheres para viver o propósito de cada uma, com leveza e com autoridade. Então, se você chegou aqui no devocional, aqui é só o devocional. As ministrações específicas sobre alimentação é só lá na Academia da Alimentação. Amém? Então sejam bem-vindas ao Emagreça com a Bíblia. Vamos orar, minhas irmãs, vamos orar para a gente entrar no nosso devocional aqui. Temos muitas pessoas aqui comigo ao vivo. Glória a Deus por isso. Deus está trazendo muitas mulheres e Deus vai continuar derramando em nós e através de nós. Vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós queremos te louvar mais uma vez, Senhor, porque o Senhor é bom, a tua misericórdia é graciosa, a tua misericórdia é abundante. Nós estamos aqui hoje, Pai, não porque por mérito nosso, não porque nós montamos esse grupo, não porque nós queremos, mas sim porque o Senhor nos levantou, mas sim porque o Senhor tem avivado o nosso coração, principalmente porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos resgatou das trevas, o Senhor nos trouxe para a luz, para viver um propósito incrível que o Senhor sonhou no seu coração. Eu sei que tem muitas mulheres que chegam aqui desanimadas, sem propósito, talvez perdidas, mas Pai, hoje, dê direcionamento ao coração de cada uma, fortaleça cada uma, fortaleça cada mulher, abra os olhos espirituais, Pai, para que nós possamos enxergar as tuas grandezas, para que nós possamos viver, Pai, os teus pensamentos. A tua palavra diz que é o Senhor que sabe os pensamentos que o Senhor tem a nosso respeito, que são pensamentos de paz, de esperança, de um futuro, de prosperidade. Isso está escrito na tua palavra, Pai. Foi o Senhor que falou e revelou para nós que esses são os seus pensamentos a nosso respeito. Então, Pai, tira, Senhor, qualquer mulher que esteja em caos, que esteja em crise de identidade, e que o Senhor venha trazer hoje uma esperança, que o Senhor venha trazer hoje novo horizonte, que o Senhor venha trazer as tuas promessas para as nossas vidas, em nome de Jesus. Abençoa esse estudo, abençoa cada mulher que entrou aqui, abençoa cada pessoa que vai ver esse estudo depois, Pai, porque ele está nas tuas mãos para o Senhor levar onde o Senhor quiser. Eu estou aqui apenas como um vaso nas tuas mãos, Pai. Me capacita a entender, me capacita a compreender aquilo que o Senhor tem hoje para depositar na minha vida. Me fortalece e faça essa mesma oração para as minhas irmãs. Nós estamos aqui rendidas, reconhecendo que somos falhas, que somos fracas, que somos pecadoras. E que se não for o agir do teu Espírito, abrir os nossos olhos, abrir os olhos do nosso entendimento, nós não poderemos entender nada, não poderemos compreender nada. E é só a ação do teu Espírito que pode discernir para nós aquilo que é o seu desejo. Derrama sobre cada uma de nós, Pai, a porção nossa hoje do nosso maná. Em nome de Jesus. Amém. Amém, louvado seja Deus. Vamos entrar hoje, Gênesis no 37, do versículo 15. Então, minhas irmãs, eu vou ler. Na verdade, eu não vou ler na Bíblia, eu coloquei os versículos aqui, porque como a gente está explanando eles com mais profundidade, eu vou fazer tranquilamente, do jeito que o Espírito Santo nos mandar, e aí eu vou ler versículo por versículo, tá? Eu não vou ler o texto inteiro ali na Bíblia. A gente vai começar do versículo 37, tá bom? Gênesis, capítulo 37, versículo 15, tá? Gênesis, capítulo 37, versículo 15. Então, aqui, só pra gente contextualizar, José aqui, ele acaba de sair da presença do seu pai, amando do seu pai, que era Jacó, que também o nome dele foi trocado para Israel, e Jacó, ele envia
José em uma missão. Qual que era a missão? Verificar como seus irmãos e os rebanhos estavam. E José, de prontidão, obedece. Nós vimos ontem os verbos, né, no hebraico, que é uma prontidão de coração, de servir. Nós vimos que é o pai que envia ele nessa missão, né? E ele obedece, ele é obediente. E aí ele sai de Hebrom e vai percorrer mais ou menos 80 quilômetros até Siquém. Mas ele não encontra os seus irmãos em Siquém. E isso é importante. Por quê? Porque Siquém era o local do trauma familiar. Quem estudou comigo aqui, quando a gente estava em Gênesis 34, nós estudamos quando Jacó para nessa cidade, nós entendemos muitas coisas, muitos princípios espirituais. Siquém não era o lugar onde Deus tinha mandado Jacó permanecer. Siquém era apenas para ele passar, descansar e ir embora. Então, ali em Siquém, o que aconteceu? Aconteceu o abuso de Diná, aconteceu o massacre onde 2 irmãos de Diná se revoltaram contra o povo daquela cidade e aconteceu ali um massacre sanguinário. Eles mataram todos os homens daquela cidade. Então, José aqui, ele tá entrando num campo carregado, passando num campo carregado onde coisas foram mal resolvidas ali, né? E o versículo 15 encontra ele aonde? Sozinho, desorientado, obedecendo, mas perdido. Talvez você possa estar nessa situação hoje. Esse é o ponto que Deus permite um encontro aparentemente casual, mas completamente direcionado. Olha só o que diz o versículo 15. Um homem encontrou vagando pelos campos e lhe perguntou: que é que você está procurando? Meus irmãos, imagina a cena. Um deserto, porque não tinha casas naquela época igual nós temos. Não tinha carros, eles caminhavam para ir de um lugar para o outro. E aí José tá perdido, ele tá sozinho, ele tá desorientado, mas ele tá obedecendo o pai. Talvez você, na sua missão, no seu propósito, no seu projeto, você pode estar sozinha. Às vezes a sua mente pode estar vagando, pode ficar desorientada. Mas olha o que acontece. Um homem vem ao encontro dele. Que homem que é esse? Um homem anônimo. Esse homem não é nomeado aqui. Provavelmente era um pastor local. Mas aqui funciona como uma figura de intervenção divina disfarçada. É a primeira vez que José interage com alguém fora da família dele. Esse encontrou aqui, o encontrar no hebraico, ele é um verbo muito forte e ele é usado quando algo importante é achado de forma ativa, não por acaso. Olha só. Então, por isso que nós concluímos que não era um encontro qualquer, era uma direção divina. O verbo aqui, ele nos mostra isso no hebraico. É o verbo matzah. E esse verbo, ele é muito forte. Eu não sei falar hebraico, não. Eu já estudei hebraico na faculdade, viu? Estudei 6 meses para eu poder saber interpretar, mas eu não sei falar hebraico. Então, minhas pronúncias aqui vai ser meia longe, tá bom? Só para deixar claro para vocês. Então, não é um encontro casual, é um encontro que ele é achado, ele é encontrado por Deus. Então, talvez você, minha irmã, possa estar vagando, possa estar com a mente aí meia confusa, mas saiba que o Senhor te encontrou, o Senhor te trouxe aqui hoje para te falar que Ele olha para você, que Ele te encontra, Ele não te encontra por acaso. Se você tá aqui, Deus tem um propósito na sua vida. Ele quer ativar você profeticamente. Ele quer ativar seus sonhos. Ele quer ativar o propósito que Ele tem na sua vida. Essa palavra vagueando do hebraico, ela denota perder-se fisicamente. Mas também ele é usado para espiritualmente, porque foi usado lá na passagem de Ezequiel, para desviar-se do caminho. Olha só, ele estava vagueando, né? Então ele estava perdido fisicamente e poderia estar também espiritualmente.
Porque essa palavra vagueando, no hebraico, ela denota algo perdido fisicamente e também pode ser usado para espiritualmente, porque foi a mesma palavra usada lá em Ezequiel. É usado para quando está se desviando do caminho. Então, olha só, quando a gente, às vezes, acha que a gente está desviando do caminho, o próprio Deus, né, ele nos traz. Porque a gente está no caminho da obediência. José estava obedecendo o seu pai. Quantas vezes nós não estamos obedecendo ao Senhor e ainda nos sentimos perdidas? José estava em obediência ao pai dele, ele estava numa missão. Ele estava indo lá aonde os irmãos estavam para ver como eles estavam. E José, ele está aqui momentaneamente, sem direção. O que ele está procurando? O versículo fala, o que você está procurando? Né? É uma pergunta estratégica. No hebraico, é o que você está buscando de forma diligente. O que você está observando e buscando. O que você quer encontrar? O que você quer encontrar? A pergunta aqui, ela não é só a confusão de José. Ela aponta para uma intenção do seu coração. José, o que você está procurando? O que você está fazendo todo dia de forma diligente, né? Então aqui esse versículo, ele é construído como um momento chave de transição. Esse verbo aqui, vaguear, e esse substantivo campo, ele compõe uma imagem de alguém em missão, mas totalmente vulnerável. O homem que aparece aqui como um canal de reposicionamento é a manifestação da providência divina, mesmo que não seja compreendida no momento. Olha só, a providência divina chega porque José se perdeu no caminho. José se perdeu da missão. José estava confuso. Mas a providência divina chega. Olha como é importante a gente ver detalhes do texto. Um simples versículo ensina tanta coisa pra gente quando a gente cava lá no original. O que esse versículo então significa para os ouvintes originais? Quando Moisés, nós sabemos que Gênesis é o livro que quem escreveu foi Moisés, e Moisés ele está contando essa história para os hebreus que ficaram cativos lá no Egito. E eles estão caminhando rumo a Canaã, né? Mas o Moisés está ministrando a palavra ao coração deles. Então, mas o que significava? Quando eles ouviam Moisés falando isso, o que eles entendiam? O que isso significava para eles? Para os hebreus, o campo, presta atenção, o campo era lugar de experiência com Deus. Minhas irmãs, o campo é lugar de experiência com Deus. Você está no lugar propício a ter experiência com Deus. O campo é o lugar onde você está, é o lugar onde você percorre. Mas também é lugar de vulnerabilidade. Às vezes nós ficamos muito vulneráveis, né? As coisas, nós estamos expostas a pessoas, a coisas, a pessoas que realmente se levantam, né? Com o propósito de destruição. Mas nós precisamos cortar, né? O que os hebreus entendiam? Que o campo, ele era lugar de experiência com Deus, mas também de vulnerabilidade. Eles veriam aqui como um sinal. Deus vê quem está obedecendo, mas mesmo quando se perde. Deus vê quando está obedecendo, mesmo quando se perde. José aqui, ele é um tipo de servo fiel, que está no caminho, mas precisa da intervenção sobrenatural de Deus. Amada, estou ligada aqui, mas se eu sair foi porque minha bebê me solicitou. Amém, Josiele. Amém, minha irmã. Deus abençoe. Qual que é o princípio que a gente aprende aqui, né? Um princípio eterno, que Deus dirige os passos de quem anda em obediência, mesmo quando a visão está embaçada. Não se preocupe, minha irmã, se você está em obediência. E obediência aqui, eu sempre gosto de dizer, porque nós somos pecadoras. Todas nós somos pecadoras. Isso é um fato, a Bíblia diz isso a nosso respeito. Nós somos pecadoras,
Porém, nós não podemos nos instalar no pecado. Nós precisamos ter uma vida de obediência a Deus. Então, quando o nosso coração, vá com Deus, irmã Lourdes, Deus te abençoe. Quando a gente decide, eu quero viver em obediência a Deus, eu vou ser diligente, eu vou todo dia buscar entender a palavra de Deus para eu obedecer. Então, quando a gente se dispõe em obediência, igual José, quando o pai dele falou, José, vem cá, vai lá ver seus irmãos. José sabia que ele ia entrar num ambiente hostil. José sabia que ele ia sair da proteção do pai. José sabia que ele ia entrar nas garras dos lobos. Mas mesmo assim, ele obedeceu. Então, a obediência aqui é um coração disposto a fazer a vontade do pai. Mesmo que às vezes no caminho a gente erra. Mesmo às vezes que a nossa visão fica embaçada, mas no nosso coração tem a intenção de obedecer o Senhor. E aí entra o quê? A provisão divina. Porque a nossa obediência total, ela só vai acontecer quando Deus intervém. Olha que coisa linda. Então, encontros às vezes que parecem casuais, são na verdade respostas invisíveis do céu. Esse princípio, ele é um dos pilares da fé. É uma ação recorrente e relacional de Deus com seus filhos. Não é uma doutrina sistemática, não trata apenas de ser um pilar da fé. Ela é uma ação recorrente. O Senhor faz isso na nossa vida. O Senhor, ele nos resgata no caminho. Você não precisa se preocupar. Se você for saindo do caminho, não precisa se preocupar. O Senhor vai fazer uma forma de te voltar para o caminho, de te voltar para a missão. E o que esse entendimento traz para a nossa vida hoje? Esse entendimento traz para a nossa vida que nós precisamos confiar na direção de Deus, mesmo quando eu estou obedecendo e ainda assim me sinto sem clareza. Confia na direção, minha irmã. Você tem essa certeza que o Senhor dirige tudo na sua vida? Você tem certeza que o Senhor está 100% dirigindo cada passo da sua vida? Se você não tinha essa certeza, hoje, vai com Deus, Clara. Precisarei sair, pois tenho que me organizar, mas estarei depois acompanhando. Amém. Vai com Deus, minha irmã. Então, outra coisa que nós precisamos trazer para nossa mente, que eu e você reconheça o valor dos encontros simples que o Senhor usa para nos reposicionar. Que eu e você continue procurando, mesmo sem saber onde está o destino final. Lembra do ler lerá, que eu sempre tenho falado aqui? O ler lerá foi o verbo que Deus usou quando ele fala para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra aonde eu te mostrarei. O ler lerá é uma expressão hebraica que fala sai para dentro de ti mesmo. Quando a gente sai para dentro de nós mesmas, minhas irmãs, que é isso que nós estamos fazendo aqui, analisando o nosso comportamento, analisando os nossos pensamentos, a nossa fala, a nossa conduta, a gente está saindo, a gente está fazendo o ler lerá, a gente está saindo para dentro de nós mesmos. E quando a gente sai para dentro de nós mesmos, a gente começa a viver a promessa. A gente começa a viver o propósito. Mas, Angelita, eu não descobri ainda o propósito, eu não descobri ainda a promessa, eu não sei ainda. Minha irmã, o ler lerá, o olhar para dentro de você, vai fazer você descobrir. Abraão também não sabia para onde ele ia. Abraão não sabia que ele ia ser o pai da fé, que ele ia ser pai de multidões. Abraão não sabia de nada disso, mas ele obedeceu. Ele saiu para dentro dele mesmo. No caminho foi revelado que ele pecou várias vezes. O que ele fazia? Ele mentia, né? Foi revelado isso, ele mentiu que Sara era irmã dele e trouxe toda uma consequência lá para as cidades aonde ele parou. Então, vou repetir aqui. O que esse ensinamento, só de um versículo,
traz para a nossa vida hoje? Que eu e você confie na direção de Deus, mesmo quando nós estamos em obediência, mas ainda assim a gente não sente a clareza, a gente fica ainda com a mente às vezes embaçada, turva. Não se preocupe, isso faz parte do processo. A intervenção divina tá do seu lado para te guiar e para te mostrar o caminho. Que eu e você possa reconhecer também o valor dos encontros simples que o Senhor usa para nos reposicionar. Minhas irmãs, isso está fazendo muito sentido para mim. Deus tem trazido mulheres para perto de mim para me reposicionar. Lília, quero te dizer que você é uma delas, viu? Nia, quero te dizer que você é uma delas, viu? Lucimara, a Andréia, a Josiele, a Márcia, a Kátia, a Cálita, todas vocês. A Cálita tá aqui com a gente, a Cálita é lá de Londres, gente. Glória a Deus. Deus tá trazendo vocês para perto de mim, para me reposicionar. Eu creio nisso. Não é um simples encontro aqui, você não tá aqui por acaso. Você faz parte da minha vida. A Andréia, todos os dias ela tá aqui com o rostinho dela aqui, estudando comigo. Todos os dias. Não que as outras irmãs não estejam, mas isso é uma prova de que Deus ele traz pessoas para nos fortalecer. A Nia também, sempre pegando na minha mão. Gê, olha para isso, cuidado com isso, me orientando. Gê, cuidado com isso, olha para isso, o cuidado que Deus tem com a minha vida através da Nia, vocês não têm noção. Deus levanta ela de madrugada para orar pela minha vida, pela minha casa, pela minha família. Ela carrega esse ministério nas costas dela. E eu louvo a Deus por cada uma de vocês, minhas irmãs. Que nós continuemos procurando, mesmo sem saber onde está o destino final. Lucimara também, sempre aqui conosco, mesmo tá indo trabalhar, tá indo dirigindo. A Nia também, indo trabalhar aqui no Japão dirigindo. Mas elas estão aqui comigo, sendo alimentadas pelo Senhor e também fortalecendo esse projeto. Louvado seja Deus por isso, viu? Vocês todas faz parte desses encontros aqui simples, entre aspas, mas que tem nos reposicionado. Amém? Observe a sua volta. Deixa eu beber um pouquinho de água que secou aqui na garganta. Observe a sua volta. Quais são os encontros simples que Deus tem trazido para sua vida? Talvez esse grupo aqui é um grupo muito simples, onde a gente estuda com simplicidade, mas que o Senhor tem trazido conceitos, tem trazido propósitos no nosso coração. Vamos agora para a aplicação. Hoje tem um confronto aqui para nós. Eu e você está obedecendo a Deus, mas anda como a gente estivesse sem rumo? Estamos em movimento, mas com o coração ansioso por não saber se está perto do destino? Não precisa da gente ficar ansiosa. Vamos desfrutar do processo. Vamos prestar atenção no processo. O processo faz parte do destino. O processo faz parte da chegada final. Nós temos aqui também cura. Deus, ele não espera a perfeição na nossa jornada. Ele acompanha quem caminha com o coração alinhado a ele. O céu não exige que eu e você veja o fim já. Ele apenas quer que a gente continue andando. E isso é cura para a nossa vida. Isso é cura para o nosso coração. Não precisa de ansiedade. Não precisa da gente ficar aflita. Nossa, eu não tô ouvindo Deus. Eu não tô entendendo o que Deus quer. Tá tudo confuso. Parece que eu cheguei aqui e eu não sei se Deus tá nisso, se Deus quer isso. Minha irmã, você tá com o coração querendo obedecer a Deus? Então para de dar ouvido para as vozes da sua mente, para as vozes da sua carne. Muitas vezes até para a voz de Satanás. Sim, porque primeiro a gente dá ouvido para a voz da nossa carne. Porque o Satanás, ele só nos tenta por causa da concupiscência da nossa carne. E o desejo da nossa carne é viver na comodidade. É viver superficialmente. É não mergulhar nas águas profundas. Mas o Senhor quer que a gente mergulhe nas águas profundas. E isso que nós estamos fazendo aqui é mergulhar nas águas profundas.
Nós estamos recebendo aqui confronto, nós estamos recebendo cura, mas nós também estamos recebendo direção. Então fique atenta às vozes que Deus envia no caminho. Elas podem trazer a chave para a próxima etapa. Fica atenta até no que uma criança fala. Este homem aqui anônimo, ele poderia ser um pastor de ovelha, um irmão. Hoje, esse homem anônimo aqui, ele pode representar para mim e para você um pastor, pode representar para mim e você um irmão, uma irmã, ou até um versículo, um sonho, uma palavra liberada. Tá percebendo como Deus, ele fala? Então, como que a gente aplica isso? Escreve aí. Deus guia com precisão até quem parece vaguear, contando que o coração esteja em missão. Seu coração está em missão. Você já sabe a sua missão? Escreve aqui para mim, quem puder. Você já sabe a sua missão? Tá claro para você a sua missão? Por que você nasceu? O que Deus criou você para fazer? Tá claro isso para você? Se você puder, escreve aqui para mim. Se não tá claro, não se preocupe, que o Senhor, ele vai encaminhar. Ele vai mostrar. Mas esteja com o coração obediente na missão. Versículo 16. Ele respondeu: estou procurando meus irmãos. Pode me dizer onde que eles estão apacentando os rebanhos? Essa resposta aqui, ele respondeu, a resposta de José, ela é imediata. Ela é honesta e ela é direta. Ele tinha um objetivo, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele não esconde a sua missão. E ele nem tenta negociar o propósito. Ele fala: eu estou procurando. Esse verbo aqui, eu estou procurando, no hebraico, ele é uma forma do verbo de buscar com intenção, com diligência, com zelo. Entendeu? É a mesma raiz, né? Aqui de bakash. Então, o que é? É buscar com intenção, com diligência, com zelo. Olha, eu tô numa missão que o meu pai me enviou e eu não vou sair do propósito. Eu estou buscando com intenção, com diligência e com zelo. Eu estou dando o meu melhor nessa missão. José não está aqui perdido casualmente. Ele está ativamente buscando cumprir a ordem do seu pai. Olha só que lindo, minhas irmãs. E ele continua: meus irmãos. Interessante aqui que José, é interessante a gente notar que ele os chama assim, mesmo sendo desprezado por eles. E isso vai revelar o quê? Uma intimidade relacional preservada. José, mesmo que os irmãos dele não gostavam dele, afrontava ele, chamava ele de sonhador, zombava dele, ele tinha no coração dele que mesmo eles fazendo tudo isso com eles, ele chama eles de irmãos ainda. Meu Deus, como isso falou comigo agora. Meus irmãos. Meus irmãos. Glória a Deus. Vai com Deus, Nia. Deus te abençoe, minha irmã. Bom trabalho para você. Meus irmãos. Aí ele fala: pode me dizer onde eles estão apacentando? É uma pergunta de humildade. É uma prática objetiva. José não presume saber, ele pergunta: será que você pode me ajudar? Será que você pode me informar onde que eles estão? Então José demonstra aqui o quê? A consciência da sua missão. Ele demonstra zelo pela obediência e ele demonstra também uma abertura à direção externa. Há uma pureza no tom. Ele não procura glória, nem confronto. Ele só quer encontrar os irmãos e cumprir o que lhe foi confiado. Esse versículo enfatiza aqui intenção reta e coração ensinável. Olha só, será que eu e você tem um coração ensinável? Será que quando uma pessoa tem algo para falar para nós, a gente abre o coração para essa pessoa falar? E às vezes até nos corrigir, porque a correção, ela nos confronta, né? E o confronto, ele gera em nós desconforto. O confronto, ele gera em nós uma atitude de mudança. Será que eu e você tem esse coração de José? Tem um coração ensinável?
O que então que esse versículo que a gente acabou de ler, ele significava para os ouvintes originais? Para os ouvintes originais ali, os hebreus, isso representava lealdade à missão paterna. Olha só, eu e você, olha minhas irmãs, que coisa mais linda, como a história de José está nos ensinando. José, mesmo odiado pelos seus irmãos, ele ainda os reconhece como parte da aliança familiar e os busca por obediência. Uau! Que coisa linda! José, mesmo odiado pelos seus irmãos, ainda os reconhece como parte da aliança familiar e os busca por obediência. É isso que os ouvintes, os hebreus, estavam entendendo nessa ministração de Moisés. E isso apontava para o quê? Uma tipologia messiânica. Como que o Messias foi rejeitado, mas ainda assim enviado em favor dos irmãos. Olha só que coisa linda. O nosso Messias, o nosso Jesus, ele foi rejeitado, mas ele foi enviado pelo Pai a nosso favor, que somos irmãos. Você sabia que Jesus é seu irmão mais velho? Você trata ele assim? Eu trato. Eu falo que eu tenho um irmão mais velho tão inteligente, tão incrível, que sabe todas as coisas, que é o meu melhor amigo, que pode me dar os direcionamentos, pode me ensinar a pensar, porque ele esteve aqui nessa terra. Ele esteve aqui, ele passou por tudo que nós passamos. Então ele pode me ensinar a me comportar como eu devo me comportar, glorificando a Deus. Ele pode me ensinar como pensar em situações. Ele pode me ensinar como agir. Ele é exemplo para mim. Você tem essa consciência que Jesus é seu irmão mais velho? Se você não tinha, hoje você ganha um irmão mais velho para você conversar, para você desfrutar desse relacionamento. Qual o princípio que a gente aprende aqui? Que o coração obediente, ele sempre vai buscar cumprir a sua missão, mesmo que isso envolva riscos, desprezo ou solidão. A disposição de buscar em obediência é uma chave espiritual para ativar o propósito. Minha irmã, é muito profundo isso daqui. O coração obediente busca cumprir a missão. Você tem uma missão, minha irmã. Essa semente foi plantada no seu coração desde a eternidade. Você tem uma missão. Você precisa encontrar qual é. Quando eu estava em busca da minha missão, eu falei assim para o Senhor: Senhor, eu quero fazer do meu Instagram um altar. Mas eu não quero copiar nada de ninguém. Eu quero o seu original. Eu quero falar o que ninguém fala. Eu quero algo que venha do Senhor, que venha do céu, que venha como revelação. Eu não quero copiar ninguém. Eu orei, eu busquei. E o Senhor trouxe. Vá com Deus, Lu. Deus te abençoe, minha irmã. A Lu também chegou. Ela cuida de velhinhos aqui no Japão. Ela faz um trabalho lindo lá. Muito abençoador. O testemunho dela, ela já contou para nós aqui no Emagreça com a Bíblia. Então, ore, minha irmã. Pergunta para o Senhor. Se você ainda não sabe o seu propósito, a sua missão, busca para o Senhor e faça do seu Instagram um altar. Um altar que glorifique a Deus. Porque aquele assunto que você tiver, só você vai falar. Eu quero ativar isso na sua vida hoje. Para você fazer da sua rede social, onde você se comunica ali, um altar. Um altar. Aonde você vai falar o que ninguém fala. Aonde vai vir muitos opositores, sim, porque os opositores vão vir. Mas hoje Deus está nos ensinando que até os opositores nós precisamos chamá-los de irmãos. Eles são irmãos. A gente não sabe se Deus elegeu eles para salvação. Então a gente não pode ignorá-los. Amém? Glória a Deus.
Meu Deus, meu coração tá fervendo aqui. Deus tá falando muito comigo. Então, esse princípio, né, que é uma disposição, o coração obediente, ele vai buscar sempre cumprir a missão, mesmo que isso envolva risco, desprezo, solidão. A disposição de buscar em obediência é uma chave espiritual para ativar o seu propósito. Não é uma doutrina sistemática, mas é um valor espiritual imutável. Deus honra quem serve com pureza, mas mesmo diante da rejeição. Sirva com pureza quando alguém te rejeitar. Sirva com pureza. O que esse entendimento vai exigir da minha e da sua vida a partir de agora? Que eu e você não desista de buscar o que Deus mandou, mesmo que pareça distante, difícil, hostil. Que eu e você mantenha a identidade e a mansidão, mesmo diante da rejeição. Olha só, isso aqui é chave, hein? Que eu e você mantenha a nossa identidade em Cristo, a nossa mansidão, mesmo diante da rejeição. Que eu e você pergunte com humildade, ao invés de agir com presunção. Qual que é a aplicação a um confronto aqui? Eu e você estamos dispostas a procurar os nossos irmãos, mesmo sabendo que eles podem nos ferir? Olha só que revelação. Eu e você continua obedecendo quando não recebe reconhecimento ou quando sente que é invisível? Você continua obedecendo? Minhas irmãs, sabe quanto tempo demorou para que o Senhor soprasse no Instagram? Exatamente 2 anos e uns 2 meses, 3 meses. Há 2 anos e pouco eu tenho ali. E o meu primeiro Instagram foi clonado. Clonaram o Instagram, nós tivemos que fazer outra conta. Depois começamos com outra conta do zero. E fomos indo, caminhando. E para a honra e glória do Senhor, hoje não para de chegar gente que o Senhor está trazendo. Por quê? Porque esse daqui são os irmãos. É os irmãos que o Senhor quer que a palavra seja ministrada. Mesmo sabendo que eles podem me ferir. Mesmo sabendo que eles podem se levantar contra mim. Glória a Deus. Há também uma cura aqui. José não carregava mágoa. Ele busca os irmãos dele com liberdade de coração. Olha que coisa linda. José não carregava mágoa. Ele buscava os irmãos dele com liberdade de coração. Deus quer curar os lugares onde o serviço virou peso por causa da falta de reciprocidade. Deus quer curar os lugares onde o serviço, qual serviço? O seu servir virou peso por causa da falta de reciprocidade. Você faz, não é reconhecida. Você faz, ninguém te vê, ninguém te olha. Deus está curando você hoje disso. Não busque reciprocidade. Você tem um Deus. Você tem um Deus. E você tem também irmãos que Deus pode trazer para te sustentar na missão. Deus também dá uma direção. Às vezes, o próximo passo do propósito está na boca de um estranho. José sabia o quem e o porquê, mas não sabia onde. José sabia quem ele estava procurando, por que ele estava procurando, quem que ele estava procurando, os irmãos. Por quê? Porque Deus mandou, porque Deus não, o pai dele mandou, simbolizando o próprio Deus. Mas ele não sabia onde. Então ele não ficou travado, ele perguntou. Às vezes nós precisamos perguntar. Então, nós aprendemos aqui, a aplicação é que missão dada é missão buscada. Mesmo que os irmãos não mereçam, você segue porque o Pai te mandou. Amém? Missão dada é missão buscada. Mesmo que os irmãos não mereçam. E os irmãos aqui entra todo mundo, tá?
todo mundo, os irmãos da igreja, os que não são irmãos ainda, aqueles que estão lá no mundo, porque a gente não sabe quem Deus elegeu para ser salvo. Então, eles também são irmãos. Amém? 17, vamos, acho que dá tempo ainda da gente ver o 17. O homem respondeu, eles já partiram daqui e eu os ouvi dizer, vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e encontrou-os perto de Dotã. Quando o homem fala, né, já partiram daqui, esse verbo em hebraico indica que os irmãos decidiram sair por vontade própria, alterando o trajeto previsto. O trajeto deles não era esse. O verbo hebraico aqui, ele traz esse entendimento pra gente, que eles saem por conta própria, por vontade própria. Eles não buscam a Deus para saber se é para eles ir lá para aquele território, né? Eles saem por conta própria. Isso mostra aqui para nós que o cenário da missão mudou sem aviso, mas a obediência de José não muda com a circunstância. Olha só, o cenário da missão pode até mudar, sem nos avisar, mas a nossa obediência não vai mudar as circunstâncias. Ele continua o versículo, vamos para Dotã. Esse Dotã aqui significa 2 cisternas. Era um vale fértil e estratégico, era uma rota comercial. Olha só que legal, né? Dotã significa que 2 cisternas. Era um lugar que tinha fertilidade, era um lugar estratégico, era uma rota comercial. Geograficamente falando, Dotã era mais distante e vulnerável, mas também era o local onde o plano de Deus se desenrolaria. Olha só, José foi em busca. Olha só, José foi em busca dos seus irmãos, o versículo fala. Aqui parece novamente o verbo bacash, que é buscar com zelo. Ele não volta atrás diante do redirecionamento. O pai, ele poderia falar assim, ó, o pai mandou eu ir até lá. Já que eles não estavam, eu vou voltar, vou contar pro meu pai que eles estavam desobedientes e eu não preciso cumprir a missão. Não. Esse verbo aqui, ele tá buscando com zelo cumprir o propósito que o pai mandou. Ele não volta atrás diante do redirecionamento. E aí acontece o quê? O versículo fala, e os encontrou. Indica o quê? Que a busca foi concluída com êxodo. Ele concluiu a missão que o pai o enviou para fazer. Ele poderia ter desistido, mas a perseverança o levou ao encontro e ao início também do seu sofrimento. Olha só. Ele perseverou, só que aqui começou o seu sofrimento. O texto, ele é estruturado como um marco de virada. José ultrapassa Siquém, que era o lugar do trauma. Olha só, Deus está falando com a gente aqui. É hora de ultrapassar o lugar do trauma. Ele entra em Dotã, que era o lugar da cisterna, o lugar da fertilidade, da prosperidade. E a fidelidade aqui em seguir adiante vai ativar outro cenário. Um cenário de prova e de destino. Olha só, que coisa mais linda. Um cenário de prova e de destino. O que significava para os hebreus ouvir isso? Que Deus pode guiar seus escolhidos para lugares onde o sofrimento os aguarda, mas também onde o destino será ativado. Olha que coisa linda, minha irmã. Você tá passando já? Qual é a fase que você tá? Você já tá nessa fase agora do sofrimento? Você já tá nessa fase agora da tristeza, da dor? Entenda que seu destino está sendo ativado. Entenda que o lugar onde que Deus colocou você para estar, tá chegando. O trono vai chegar, porque José ele chega no trono para governar, mas governar com um coração submisso ao Senhor. Governar com integridade.
Glória a Deus. A Josiele disse aqui, uau, essa palavra é toda para minha vida. Glória a Deus, Josiele. Glória a Deus. Ó, a irmã Lília já colocou aqui, ó, a águia voa. Vamos voar, minhas irmãs, vamos voar. Inclusive, minhas irmãs, olha só, tudo se conecta, né? A Nia sonhou um sonho desse comigo. E ela me contou, meu Deus do céu. Senhor, como o Senhor confirma as coisas. Ai, ai, glória a Deus. Então, o povo aqui, ele estava entendendo, né? O povo hebreu, eles entenderia que seguir além do que é esperado exige o quê? Fé. Mas resulta em um nível muito mais alto de tratamento e de propósito. Deus vai nos tratando no meio do caminho, minhas irmãs. Até a gente chegar no propósito, Deus vai nos tratando, Deus vai nos moldando. Então, não fica pensando que a dor chegou para te desanimar, para te travar, para te ferir. Não pensa que o poço chegou, né? Não pensa que a venda da sua família, que a sua família tá te vendendo, igual aqui os irmãos dele venderam ele. Não pensa que isso é algo ruim, não. Pensa que tá dentro do propósito de Deus. Todo sofrimento com o coração obediente, ele vai trazer a ativação do destino. Amém? Então o povo aqui, ele entendeu que seguir além do esperado vai exigir muita fé de nós, mas também vai resultar em um nível muito mais alto, tanto de tratamento quanto de ativação de propósito. Qual que é o princípio eterno que a gente tira daqui desse versículo 17? Anota ele aí na sua Bíblia, minha irmã, que ele tá te dando muito entendimento. Anota ele aí como um marco. Anota o que você tá aprendendo, anota, porque isso daí também você vai ter que ministrar na vida de outras mulheres. Amém? O que você tá recebendo aqui, você também vai ministrar. Qual que é o princípio eterno que a gente aprende aqui? Que o caminho da fidelidade nem sempre é o caminho mais seguro, mas é sempre o caminho da revelação do propósito. Deus pode permitir desvios humanos, irmãos indo para Dotã para alinhar o cenário com o seu plano futuro soberano. Isso daqui é um princípio, não é um padrão recorrente de Deus. Ou melhor, ele é um princípio e ele é um padrão recorrente de Deus. Usar deslocamentos inesperados para levar seus servos ao ponto exato do tratamento e da elevação que ele deseja. Olha só. Deus tem um padrão. E esse padrão ele é recorrente na Bíblia. Não é, vou repetir, ó. Não, isso daqui é um princípio eterno. Ele é um padrão recorrente de Deus. Deus usa deslocamentos inesperados para levar os seus servos ao ponto exato do tratamento e da elevação. Ficou claro, Josiele? Glória a Deus. Amém. Então, o padrão recorrente de Deus, ele é usar. Ele é usar os deslocamentos inesperados para nos levar ao ponto exato do tratamento elevado. O que isso exige da minha vida e da sua vida? Que eu e você continue mesmo quando o mapa muda. Eu e você precisamos continuar mesmo quando o mapa muda. Que eu e você tenha constância quando a missão exige mais do que o planejado. Que eu e você entenda que o caminho da obediência nem sempre vai ser o mais confortável. A gente tem aqui um confronto. Será que eu e você está seguindo até Dotã, que é lá nas cisternas, ou nós estamos voltando para casa quando o plano original muda?
é um confronto. Será que nós estamos seguindo até Dotã, como fez José? Ou será que eu tinha parado até onde eu pensava que era para ir e tenho voltado para casa porque o plano original mudou? Tem também cura aqui para nós. Deus está tratando o quê? A impaciência e a desistência precoce. Insista, minha irmã. Se Deus falou com você, insista, acredite. Mesmo que vozes venham, mesmo que vozes venham querer tirar você do propósito, confie e aprenda a ouvir a voz do Senhor. Ele quer formar um coração que cumpre a missão até o fim, mesmo quando ela muda de cenário. Tem também aqui uma direção para nós. Dotã pode até parecer um desvio de rota, mas é uma preparação. O lugar da cisterna será também o lugar onde a história começa a ser transformada. Olha só, o lugar que te jogaram, o poço que te jogaram, é o lugar onde a sua história começa a ser transformada. Então, a aplicação para mim e para você hoje aqui é: não pare. Deixa eu só grifar aqui onde que nós paramos. Não pare no lugar do trauma. Não pare em Siquém. Não pare no lugar do massacre. Não pare no lugar da dor. Não pare no lugar aonde houve uma pessoa que te feriu, uma pessoa que falou coisas que te desanimou, te desencorajou. Não pare nesse lugar do trauma, minha irmã. E nem desista por causa da mudança, por causa de Dotã. O próximo nível da promessa se ativa quando você segue além. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Meu Deus, que estudo maravilhoso. Que estudo profundo que o Senhor trouxe aqui ao nosso coração. Nós precisamos entender que a entrega, qual que é o motivo da nossa oração hoje? Vamos fazer uma entrega incondicional à nossa missão, mesmo quando o caminho parece estranho. Vamos pedir coragem para o Senhor para seguir, mesmo sem mapa, confiando na condução divina. Vamos pedir restauração da identidade arrancada por traumas ou por rejeição. Amém? Vamos orar por isso? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, porque nós ouvimos a Tua palavra, nós entendemos o Teu chamado, e nós estamos entregando nas Tuas mãos a nossa missão, incondicionalmente do que irá acontecer. Nós estamos, Pai, no caminho, mesmo que o caminho pareça estranho, nós estamos aqui dependentes da Sua direção. Pai, nos dá coragem. Nos dá coragem para seguir mesmo sem o mapa. O Senhor não entregou ainda o mapa para nós. Nós não sabemos aonde o Senhor vai levar o nosso ministério, o propósito que o Senhor colocou no nosso coração. Nós não sabemos, mas nos dá coragem, Pai, para seguir mesmo sem mapa, confiando que o Senhor está conduzindo cada passo. Restaura, Senhor, a nossa identidade arrancada. A identidade que foi arrancada por trauma, por dor, por rejeição, por tristeza, por despropósito. Senhor, ativa a nossa identidade. Ativa quem nós somos no Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Nós profetizamos, Pai, cura nas nossas vidas, na vida das nossas irmãs. Que o nosso coração seja um coração disposto a servir o Senhor em qualquer circunstância, mesmo diante da oposição, mesmo diante dos riscos, mesmo diante das dores. Nos ajuda, Senhor. Nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, no nome santo de Jesus.
Amém. Eu gostaria de falar com você aqui do YouTube agora, que chegou aqui, ouviu essa mensagem. Você foi criada, você foi criado com um propósito. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida e através de você. E se você ainda não conhecia Jesus, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, o nosso propósito, a nossa missão começa na entrega. Na entrega da nossa vida, do reconhecimento de chamar Jesus para ser Senhor e Salvador da nossa vida. Então, se você chegou aqui, ouviu essa mensagem, foi impactada, está passando por algum processo, não conhece Jesus ainda, chama hoje Jesus para morar na sua vida. Chama hoje Jesus para ser o Salvador da sua vida, da sua casa. Como que eu faço isso, Angelita? Ore. O Senhor Deus, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele está aí, Ele conhece o seu coração. Então, ore. Se quebrante na presença de Deus. Fala, Senhor, eu não sabia que existia isso. Eu não sabia que eu precisava chamar Jesus para morar na minha vida, para ser o meu Senhor e Salvador. Porque sabe o que acontece quando você chama Jesus para morar na sua vida? A Bíblia tem uma promessa tremenda. Ela fala que Pai, Filho e Espírito Santo passam a morar dentro de você. Você começa a ser morada do Pai. O seu corpo começa a ser templo do Espírito Santo. E Ele vai começar a produzir em você o propósito. Então, ore. Senhor, eu quero receber Jesus como meu Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados. Espírito Santo, conduz os meus passos a partir de agora. E se você fez essa oração, pode ter certeza que a partir de hoje, Deus te adota como filho. Você começa a ser filho de Deus, irmão mais novo de Jesus. E você passa a ser parte da família de Deus. Se você fez essa oração, escreve seu nome aqui no comentário do vídeo. E se você quer entrar no nosso estudo aqui ao vivo, conosco, onde você pode também escrever aqui, as irmãs escreveram, ó, dores são necessárias, a irmã Lília escreveu, retroceder jamais, aleluia, as irmãs se identificam, você também pode estar aqui no nosso chat ao vivo participando conosco. Então é gratuito, você não paga nada por isso, nós estamos aprendendo com o Senhor. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Na descrição, tá escrito Clube da Bíblia. E aí você clica e a gente aceita aqui para você entrar, tá bom? Minhas irmãs, alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer abençoar? Quer completar aqui? Quer participar? Quem gostaria? Pode abrir o seu microfone ali, participar conosco, para a gente ativar, abençoar isso. Glória a Deus. Quem gostaria? Pode abrir o microfone, quem quiser. Ninguém vai querer abrir? A Josiele escreveu, amém, foi bênção demais, específico nesse tempo para minha vida. Amém, Josiele. Josiele, você é de algum ministério, alguma igreja? De onde você fala, minha irmã? Abre aí o seu microfone, se apresenta aí para nós. Você pode ou não? A paz do Senhor Jesus, minhas irmãs. Amém. Tudo bem com vocês? Que alegria participar desse momento de comunhão, de compartilhar da palavra. Aqui da minha casa eu senti a presença do Senhor, fui muito ministrada. Eu falo aqui de Joinville, Santa Catarina. Glória a Faço Deus. parte da Assembleia de Deus aqui de Joinville mesmo, Assembleia de Deus do Belém. Tenho uma bebezinha de 1 ano e estou alegre com Jesus por ter me apresentado o seu perfil pelas redes sociais. Amém. E hoje poder estar aqui com as irmãs aprendendo um pouquinho mais da palavra, com certeza foi muito edificante para a minha vida. Glória a Deus, minha irmã. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Ô, Cálita, você tá em Londres? Você é de algum ministério? Eu sei que é muito tarde aí, se você não puder falar, depois você escreve aqui para nós. Mas se você puder falar, abre seu microfone aí. Se você é de Londres, você congrega em algum lugar aí. Como que é o evangelho aí? Ela abriu. Paz. Paz. A paz. Na verdade, eu congrego ainda no Brasil. Eu visito algumas igrejas, mas ainda não me identifiquei com nenhuma. Sim.
E tem igreja que fala português aí? Porque a língua aí é o quê? O inglês, né? Isso, tem uma comunidade brasileira muito grande em Londres. É mesmo? Que legal. Sim, há várias igrejas, a comunidade é bem extensa, assim. Que bênção. Que bênção. E faz quanto tempo que você vive em Londres? Vai fazer 5 anos. 5 anos. Eu já faz 25 anos que eu estou morando no Japão. Nossa, passa rápido. 25 anos que eu estou morando aqui. Olha, houve Uau. aqui, ontem estava uma pastora com a gente, muito querida, e ela falou que o nome do Senhor seria soprado através do Emagreça com a Bíblia nos 4 cantos da terra. Então, ó, já tá vindo um canto aqui. Glória a Deus por isso, Já. né? Glória a Deus por isso. Amém. Amém. Muito obrigada pela sua participação, viu, minha irmã? Deus abençoe. Obrigada. Alguém mais quer falar? Alguém mais quer falar? Cadê a Lília, que é a voz profética aí, ó? Abriu o microfone. Fale, minha irmã. Paz do Senhor, amadas, tudo bem? Paz do Senhor Jesus. Eu fico até com vergonha, porque eu fico falando demais. Não, olha, não se intimide. Eu senti que você participou menos hoje, hein? Não se intimide. Eu quero que você participe, fale, você soma. Todas que falam somam aqui, tá bom? Nós estamos estudando, é um momento descontraído, é um momento onde nós estamos na presença do Pai. Não precisa ter vergonha. Eu gravo, né? Eu gravo porque outras pessoas conseguem ver só em outros momentos, principalmente as pessoas que estão no Brasil. Quando a gente estava no Brasil, muitas mulheres entravam, porque aí eu fazia no horário do Brasil, né? Mas assim, depois muita gente vai assistir e a fala de vocês, minhas irmãs, abençoa. Glória a Deus. Fale aí, Amém. minha irmã. Deus abençoe. Essa história de a cada capítulo que você avança, né? Os versículos, conforme você vai andando, vai dando mais profundidade e você transfere isso para nossa linguagem de vida hoje. Então, isso é muito importante. A forma com que você transfere a história de José para haver um tratamento com nós como mulheres aqui no grupo. Amém. É muito válido a gente entender que as nossas dores são necessárias, porque são os processos a qual Deus vai nos usar para lá na frente estabelecer cura, vida em outras pessoas. Amém. Então, quando nós entendemos, e assim como José, não pegamos esse manto de dor e de vitimismo e vestimos esse lugar, nós entendemos que cada processo que Deus nos leva, a cada degrau que você possa descer, que você seja jogado, que você seja tampado, mas Deus está te levando num nível profundo e a gente entende pela palavra, nos respalda, que nós não descemos sozinhas. Então a gente não está passando por nenhuma luta ou prova sozinha. Nós precisamos entender e perguntar ao Senhor o porquê que eu estou neste lugar e fazer dessa dor um fortalecimento, ganhando armas espirituais, vestindo uma nova roupa de guerra e saber que lá na frente a minha dor vai curar outras pessoas. Amém. Então, quando nós entendemos essa fala, quando nós pegamos isso para nossa vida, nós entendemos que não é só sobre as suas dores, mas o propósito sobre a tua vida é muito maior, porque Deus quer te dar um destino e esse destino é alcançar pessoas. Amém. Então, quando nós entendemos isso através da palavra que você pregou aí, assim como José se posicionou, porque ele honrou a paternidade que ele servia e através da paternidade ele não desistiu de alcançar os irmãos dele. Então, nós precisamos sair desse lugar de dores, de feridas. Sim. E avançar no propósito que Deus tem para nossas vidas. Glória a Deus. E quando a gente entende isso, é sobrenatural. E aí você vê que não é sobre a sua dor. É o amor e a confiança de Deus na tua vida em te forjar numa escola de fortalecimento para você curar pessoas lá na frente. Exatamente. Glória a Deus, irmã Lília. Então aí é maravilhoso. Um dia eu vou contar meu testemunho para vocês, porque eu andei, né? Aliás, eu vim de um vale de quase morte, mas hoje eu entendo por que eu estive que estar onde eu estive. Então, quando a gente aprende a superar esse lugar,
Você, por onde você passa, você sai edificando e levantando vidas e dando destino a pessoas. Amém. E não mais ficando à beira do caminho esperando algo de alguém. Deus não nos chamou para isso, não. Amém. Né? Amém. Louvado seja Deus. Eu vejo que... Muito obrigada pela sua participação, irmã Lília. Você é boca de Deus. Continue nesse chamado lindo de ativação de mulheres. Em nome de Jesus, que Deus continue te fortalecendo nisso. Ó, a minha irmã Andréia, que sempre tá aqui com a gente, ela escreveu aqui: estou aprendendo muito com esses estudos. Louva a Deus pela vida da irmã Angelita, que Deus continue abençoando cada dia. Amém, minha irmã. Você também é uma bênção na nossa vida. Só de ver o seu rostinho aqui todos os dias, a sua diligência, a sua perseverança em querer aprender. Isso motiva a gente a continuar cada dia mais, né? A Jocely escreveu aqui: já estou orando e sendo a favor de uma conferência emagrecendo com a Bíblia aqui no Brasil, irmã Angelita. Glória a Deus. Irmã Josiele, me perguntaram quando eu estava no Brasil, e me perguntaram assim: por que você não faz uma mentoria presencial? E eu falei: a minha mentoria presencial ainda não chegou o tempo, porque ela vai ser no Maracanã e vai lotar mais de 8.000 mulheres para ser curadas através da restauração do altar do prato, da alimentação. Então eu acredito que isso que você escreveu aqui hoje é profético. Eu acredito que isso está caminhando para se cumprir. Vamos reforçar as nossas orações. Já vou trazer você e a irmã Lília aqui para o nosso grupo de intercessão. E nós vamos estar, eu profetizo isso, nós vamos estar no palco do Maracanã para trazer cura para milhares e milhares de mulheres. E vocês orem, porque vocês podem ser a ramificação que o Senhor está trazendo aqui para nossa equipe, para poder estar levando cura. Nós temos muito para aprender umas com as outras, pela nossa caminhada, pelas nossas experiências que nós já tivemos com o Senhor. E está aberto, viu, minhas irmãs? Não é só para a Josiele, não é só para a Lília, é para todas vocês que estão aqui no Clube da Bíblia. E se você sentir desejo de colaborar de alguma forma, todas vocês são bem-vindas. Porque nós estamos aqui a trabalho do reino, a trabalho do Senhor. Nós estamos aqui na missão do reino, tá bom? Então, por isso que eu falo para vocês, fale o que você está sentindo, porque quando vocês falam, olha só, o encontro aqui anônimo, eu não conheço vocês pessoalmente, olha só, o encontro anônimo aqui que José teve, esse encontro que a gente está tendo é encontro anônimo. Às vezes você tem desejo no seu coração de fazer algo grande para o Senhor, mas sozinha a gente não consegue fazer nada, minhas irmãs. Nós precisamos nos unir com outras mulheres que tenham um coração firme na missão, que tenham um coração firme, entendendo que o Senhor, Ele colocou uma missão para nós. E eu não consigo fazer essa missão sozinha. Eu já tenho muitas pessoas que trabalham comigo e Deus está trazendo mais. E eu sei que Ele vai trazer mais e mais e mais e mais, porque para a gente ministrar para mais de 8 milhões de mulheres, 8.000 mulheres, milhões não cabe no Maracanã, né? Mas para ministrar para mais de 8.000 mulheres, nós precisamos de mulheres fortes, de intercessoras, de mulheres que se posicionam, de mulheres que me ajudam, que me sustentam nessa liderança, entendeu? E liderança aqui não quer dizer que eu sou mais ou menos que vocês, não. Nós somos iguais. Iguais. Uma pessoa só consegue fazer aquilo que é o propósito de Deus quando outras pessoas se unem com ela no mesmo coração. Amém? Já escreveram aqui, louvado seja Deus, aleluia, eu creio, servir, lugares altos eu recebo e já vejo isso no Espírito. Glória a Deus, eu também vejo. Irmã Lília, eu também vejo a gente lá, e nós vamos contar esse testemunho. Isso surgiu de um devocional,
onde nós estávamos estudando a palavra de Deus. E o Senhor foi trazendo pessoas, foi encaminhando pessoas. Compartilha, viu, minhas irmãs? Quando eu colocar o vídeo aqui, depois que eu subir, compartilha esse vídeo. Compartilha no grupo da família de vocês, de pessoas, porque é o Senhor que está soprando. É o Senhor que sabe. E às vezes tem uma pessoa que vai ser integrante da nossa equipe que está aí no seu convívio. Amém? Nós vamos precisar de muitos profissionais, nós vamos precisar de marketing, porque precisa disso. A gente precisa disso. Para a gente entrar na mídia, para a gente entrar nos grandes lugares, nós precisamos dos profissionais de marketing, de estrategistas digitais, precisamos de making off, precisamos de muita coisa. Mas tudo está na mão do Senhor. É Ele que traz. Ele que vai trazer. Amém? Vamos firme nesse propósito? Em nome de Jesus? Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Obrigada por estarem comigo. Um beijo grande para vocês.